guys and girls, how are you doing? I'm fine, and you? I hope you are fine, you and your family. So, welcome to our English class number 22. Bem-vindos à aula 22. We're going to talk about linking words, part 2. Nós vamos falar hoje, o assunto da nossa aula são os conectores, parte 2, porque a gente já teve uma aula que foi a parte 1. São muitos conectores e se eu trouxer todos de uma vez só para vocês, vocês não vão conseguir gravar. Então, a gente vai separar. E ainda vem também a parte 3 e talvez a parte 4 ainda. Os objetivos propostos para esta aula são, na verdade é um objetivo maior, construir a argumentação e intencionalidade discursiva utilizando conectores indicadores de adição, oposição, contraste, conclusão e síntese. Como já foi visto anteriormente, os conectores são palavras que contribuem para dar sentido e coesão em um texto. Ajudam a estruturar o começo, o meio e o fim, entre frases e parágrafos, e deixam o texto e a fala mais refinados. Aqui vocês podem perceber que nós temos um tag cloud, que traz todos os nossos conectores. A gente está vendo em partes, porque como eu já falei no começo, se a gente vê todos eles, se nós virmos todos eles ao mesmo tempo, vai dar uma confusão. Então a gente vê cada um aos poucos e aí você consegue gravar todos eles. A gente já teve a parte 1, vamos para a parte 2 agora. Addiction, adição. E além dessas palavras, que a gente está trabalhando com conectores, eu vou trazer hoje junto os cognatos, que são palavras que são muito parecidas ou são parecidas à escrita e têm o mesmo significado na língua portuguesa. Por exemplo, se a gente olhar a palavra addiction, a gente vai ver que é adição, certo? Você consegue identificar. Não quer dizer a mesma coisa, mas você consegue identificar. Então vamos lá. To, que quer dizer também. They can come to. Eles podem vir também. Nesse caso, nós temos o to, que é usado no final da frase, certo? Temos também a palavra também usada no meio, que quer dizer also, que a gente usa ou início de frase ou meio. Normalmente é mais correto, gramaticalmente falando, não de forma coloquial, que o also venha depois do pronome, tá? Não como primeira palavra da frase. Mas também, se for usado, não está errado, ok? É que gramaticalmente é melhor que se use no meio. Então, vou repetir a frase para vocês. They can come to. Eles podem vir também. Outra delas, que retrata a adição, anyway, que quer dizer de qualquer forma. Anyway. E ela está bem, a palavra traduzida ao pé da letra. It's an old car. Anyway. Esse é um carro velho, de qualquer forma. Alguma coisa já havia sido falada antes, para então trazermos essa ideia de adição com o anyway. It's an old car, anyway. Actually, falando em cognatos, esse daqui é um false friend, é um falso cognato. Por quê? Se eu olhar para essa palavra, se eu ler, eu vou imaginar um outro significado, não é verdade? E ele é um significado totalmente diferente. Essa é uma daquelas palavras do contra, igual parents, que a gente acha que são parentes, mas no fim é pais, não é? Actually quer dizer na verdade, não aquela, nem vou pronunciar, nem vou falar aquela para vocês não gravarem aquela. Actually, na verdade, ok? So, actually, we were talking about the weekend. Na verdade, nós estávamos falando sobre o final de semana. É alguma ideia que já vinha sido colocada antes, ok? So, actually, we were talking about the weekend. Consequence, que quer dizer consequência.
Essa é uma das palavras cognatas que eu havia falado para vocês. Ela não foge à regra. Consequence, se eu ler, eu vou ler consequência. Eu vou conseguir entender essas duas. Because and consequently. Because é o porquê resposta ou o porquê explicação, certo? Na língua inglesa. A gente já viu em algumas lições anteriores que o why é o porquê pergunta e because é o porquê resposta. Na língua portuguesa, nós temos mais do que um ou dois porquês, não é verdade? Que você já estudou provavelmente. Na língua inglesa é um pouquinho mais simples, só tem duas palavras, mas que vão encaixar com os nossos 4 porquês também, ok? So, because, por quê? He took the medicine because his mother gave it to him. Ele tomou o remédio porque a sua mãe o deu a ele. Então, a consequência, ele está explicando o porquê de alguma coisa ter acontecido, dele ter tomado o remédio. He took the medicine because his mother gave it to him. Nós temos aqui a expressão take medicine, tomar remédio, ou take the medicine, certo? E aí passou para o plural. Consequently, consequentemente. A gente viu em outras lições que o advérbio de modo é uma forma com que fazemos alguma coisa que acrescenta o li. Mas nesse caso, não entra como um advérbio, e sim mesmo como conector. They forgot to hand in their project. Consequently, their grades suffered. Eles esqueceram de entregar o seu projeto. Consequentemente, a sua nota sofreu. A nota deles sofreu. Então, a gente pode colocar aqui como uma sequência de ideia, uma consequência da ideia que foi colocada primeiramente. They forgot to hand in their project. Consequently, their grade suffered. Therefore, portanto, it's her responsibility. Therefore, she will have to solve this. É responsabilidade dela. Portanto, ela terá que resolver isso. Então, é uma consequência. Não tem jeito. Ela está conectando uma frase a outra, uma ideia a outra, formando uma consequência de ideias. It's her responsibility. Therefore, she will have to solve this. Thus. This. Ele tem muito a pronúncia parecida com this, de este ou esta, certo? Mas aí, dentro do contexto, a gente consegue ver que ele é um conector, por conta da pronúncia, certo? Então, this é um pouquinho mais suave, assim, dessa forma. The dog is very dirty, and thus will need a shower. O cachorro está muito sujo, assim, precisará de um banho. Então, ou dessa forma, também podemos traduzir assim. The dog is very dirty and thus will need a shower. Conditional, que nos mostra uma condição. Sempre que a gente trabalhar com o conditional, a gente vai ter a palavra if, que é se, que vai nos mostrar uma condição. Se eu tenho determinada coisa, poderei fazer outra coisa, né? Então, ele mostra sempre uma condição. Logo, logo, vai vir uma aula toda trabalhada, que vamos trabalhar com conditional, com if. Mas ele é um conector, porque ele conecta uma condição à outra, ok? If, então, se. If it rains, we can't go out. Se chover, nós não poderemos sair. Também deixa quase uma consequência, né? Uma condição e uma consequência. Se chove, a gente não pode sair, certo? So, if it rains, we can't go out. Unless, a menos que. Unless. Unless they tell us the truth, they're both going to stay grounded.
A não ser que eles digam a verdade, ambos ficarão ou vão ficar de castigo. Stay grounded é ficar de castigo. Anota essa palavra aí, que agora talvez não, que vocês já estão no 9º ano. Vocês podem aplicar ela um pouquinho mais tarde, tá bom? Então, unless they tell us the truth, they're both going to stay grounded. A menos que fale a verdade, é uma condição. Ou, quase seria, ou fala a verdade, ou fica de castigo. In case, em caso de, no caso de. Também pode ser usado como para o caso de. Por causa das preposições, não tem problema, tá? Ele se encaixa nessa condição. The building has insurance in case of fire. O prédio tem seguro em caso de incêndio. Fire pode ser, então, incêndio ou fogo, tanto faz. Por isso, aquele famoso jogo que você joga se chama Free Fire. E eu vejo que vocês pronunciam porque todo mundo fala assim. Mas se vocês começarem a falar corretamente, todo mundo vai falar correto também. Então é fire, ok? The building has insurance in case of fire. As long as, desde que, enquanto. Ele tem algumas outras traduções também, tá, galera? Então, dependendo o contexto que ele está, você encaixa a tradução. Na verdade, ele vai usar muitas formas, mas aí tenta ler e entrar na condição dele, ok? So, as long as we're together, everything is going to be fine. Desde que fiquemos juntos, tudo ficará bem, né? Ou enquanto estivermos juntos, olha lá, ele encaixa todas as traduções, certo? So, as long as we're together, everything is going to be fine. Então, a gente pode concluir hoje que nós aprendemos os significados de mais alguns Linking Words e que a gente também vai aprender numa parte 3, mais alguns deles, certo? E a gente aprendeu a importância de organizar as ideias nas frases através das Linking Words. Isso quando a gente tem um texto um pouquinho maior, que fica mais fácil. Ou então, quando formos praticar a escrita, writing, que teremos que montar as nossas frases para depois montarmos o texto, certo? E aí as Linking Words são essenciais, porque elas precisam estar lá para conectar ideias e parágrafos. Lembram disso que tinha lá no começo? Elas são muito importantes. E quanto mais Linking Words você souber, mais rico e refinado será o seu texto. Isso não só na língua portuguesa, também na língua inglesa ou qualquer outra língua que você estiver aprendendo, ok? Don't forget to do your homework, of course. Não esqueça de fazer a sua tarefa, porque ela é importantíssima. Principalmente para essa matéria que exige muita atenção e muita concentração sua, certo? É nesse momento que você vai gravar tudo aquilo que você viu durante a aula, ok? So, I hope you have enjoyed the class. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que quando é aula de gramática, ela fica um pouquinho mais pesada, mas é essencial, ok? Thank you very much. I see you in the next class. Bye bye.